Você já parou para pensar? Esse que aconteceu não tem nem 2 semanas? Vamos lá. De 2022 para cá foram 12 casos de ataques a escolas, 5 deles com mortes, todos em escolas. Mas eu vou mais adiante. O que esses episódios no Brasil têm a ver com o que acontece nos Estados Unidos, que sim, tem um histórico muito trágico de massacres? Eu vou um pouquinho além. O que tudo isso pode ter em comum com o massacre em 2 mesquitas na Nova Zelândia, que aconteceu em 2019? O ponto central dessas histórias e o aumento de casos é um submundo na internet alimentado por ódio, ressentimento e todos os tipos de preconceitos que vocês podem imaginar. Um antro que atrai especialmente homens jovens, emocionalmente frágeis, sim, isso é fato, com dificuldade de socialização e que encontram algum tipo de acolhimento justamente entre os piores tipos de gente. Eu não sei você, mas eu acordei muito abalada com as notícias sobre esse ataque covarde a essa creche em Blumenau. Ontem, muita gente se perguntando o que está acontecendo no Brasil. E é importante que essa pergunta seja feita porque a gente precisa das respostas para que esses ataques não aconteçam mais. Só assim a gente vai conseguir entender e encontrar as soluções. Você quer mesmo saber o que está acontecendo, mas sem cair nessas explicações sensacionalistas? Vamos embora falar sobre pelo menos um pouco que já se sabe sobre isso? Bruno, roda a vinheta. O que se sabe sobre o que aconteceu em Blumenau não é nada bom. O assassino pode até ter agido ali sozinho, mas as motivações desse tipo de crime têm muitas conexões com grupos que agem na internet, que inspiram, muitas vezes aliciam e estimulam, na maioria, homens jovens a se envolver em chacinas. Eu tenho lido muito sobre esse assunto desde 2018, quando eu me deparei com um caso que aconteceu no Canadá. E a partir desse caso, eu acabei tomando conhecimento de muitos outros assassinatos que têm por trás várias coisas em comum. É importante que essas perguntas que a gente está se fazendo nesses últimos dias sejam feitas, porque o que não falta na internet é gente com respostas, no mínimo, incompletas. A gente copia tudo que não presta dos Estados Unidos, a culpa é do bolsonarismo, é preciso colocar detectores de metais nas escolas, temos que armar os professores. É uma profusão de palpites que ficam ali na superfície da gravidade do que a gente está vivendo. Em 2018, eu me interessei por esse assunto quando 10 pessoas foram mortas no Canadá. Na época, a principal suspeita era de que fosse um ataque jihadista, como o que tinha acontecido em outras partes do mundo no ano anterior. Nem faz muito tempo, gente. Em 2017, 62 pessoas foram mortas na Europa, como num atropelamento em Barcelona. Vocês lembram disso? Deixou 16 mortos e mais de 100 feridos. Mas aí vem a surpresa. A investigação revelou que o assassino compartilhou os planos nas redes sociais, foi estimulado e aplaudido, e que ele fazia parte de um grupo de incels. Eu já falei recentemente aqui sobre os incels. É um desses grupos que celebram o ódio pelas mulheres. Mas o ataque não partiu só ali da sua cabeça. E ele teve como inspiração um outro homem de 22 anos que matou 6 estudantes na Califórnia, deixou um manifesto intitulado Meu Mundo Perturbado. E além daquele manifesto que tinha quase 140 páginas, o assassino disse que aquelas mortes seriam sua vingança contra a humanidade. Depois disso tudo, ele cometeu suicídio. Esse roteiro macabro de matar pessoas e depois de tirar a própria vida tem sido repetido inúmeras vezes em ataques nas escolas nos Estados Unidos. Vocês devem se lembrar. Por quê? Porque na cabeça perturbada, claro, e manipulada desses jovens, é a forma deles conseguirem notoriedade dentro desses grupos e também nos ambientes que eles frequentam, nos ambientes dos quais eles gostariam de se vingar.
Machismo é a única motivação? Não, mas ele é parte importante da personalidade desses homens, porque uma das características que se percebe é a dificuldade de adaptação a um mundo que está muito diferente. Um mundo que se abre mais para a igualdade de gênero, igualdade de etnias, maior aceitação de pessoas com orientação sexual variada. Então, além do machismo, racismo, homofobia, xenofobia são também combustíveis que movem essa raiva. Mulheres, negros, gays, transexuais são considerados os inimigos, os responsáveis pelos fracassos, pelas angústias, por esse ressentimento todo e por esse desejo de vingança. A radicalização dessas pessoas é cada vez mais possível porque esses jovens encontram nesses grupos o que eles imaginam ser a sua única chance de redenção, sua chance de se vingar da sociedade da qual eles não conseguem se encaixar. Por isso, eles acabam protagonizando esses assassinatos que na cabeça deles vai deixá-los famosos. Mas dentro desses âmbitos que eles frequentam, de fato eles acabam virando heróis. Para vocês terem uma ideia, o estudante que matou a professora em São Paulo, naquela escola estadual, usava como identificação nas redes sociais o nome de um dos autores da chacina em Suzano. Não faz muito tempo, 8 pessoas foram mortas e os 2 assassinos se mataram. Um tinha 17 anos e o outro tinha 25. Você talvez se pergunte, mas como esses jovens encontram esses grupos? Por causa de uma coisa chamada algoritmo. Você talvez nunca tenha ouvido falar de um cara chamado Andrew Tate, que é um inglês que virou uma estrela do TikTok com vídeos que foram vistos por mais de 12 bilhões de pessoas. 12 bilhões de pessoas. E se você se irrita com aquela estupidez das pessoas fazendo dancinhas no TikTok, deveria se preocupar com o conteúdo produzido por esse cara, que é um ex-lutador de kickboxing que prega que as mulheres devem apanhar, devem ser sufocadas, devem ser responsabilizadas por seus estupros. O Tate já esteve envolvido em investigações sobre tráfico de mulheres, estupro e aliciamento. É um fofo, né? Agora, esse cara era um desconhecido não faz muito tempo. E no ano passado, o jornal inglês The Guardian publicou uma investigação que mostra como os algoritmos tiraram o Tate ali da obscuridade e transformaram esse cara numa celebridade e como os usuários, acessando as coisas que ele publica, acabam sendo levados para conteúdos muito, muito, muito mais violentos. Vocês percebem o que um sujeito como Tate pode ter a ver com um adolescente de 13 anos que matou a professora e esfaqueou outras 5 pessoas? Isso é a pontinha do que existe em abundância hoje na internet. Essas comunidades que radicalizam adolescentes, homens, jovens, a ponto de transformá-los em assassinos. Vocês conseguem entender que um discurso machista, como o do coach do Campari, pode até parecer inofensivo aos olhos de gente machista, claro, mas alimenta os grupos que vivem desse discurso de ódio e promovem violência? Gente, claro que não é toda pessoa preconceituosa que vai sair atirando por aí. Por isso eu tenho muita cautela em associar todos esses acontecimentos a essa ou aquela ideologia, sair apontando o dedo, ainda que todas essas questões como racismo, xenofobia, homofobia estejam muito bem estabelecidas, quase como bandeiras aí da extrema-direita. Mas eu acho que é simplificar demais dizer que isso acontece por causa do bolsonarismo, por exemplo. O foco nesse momento é entender por que a gente está vivendo essa onda de ataques e como é que funciona a cabeça dos autores desses ataques. E um fator importante que facilita o aliciamento desses jovens é uma coisa chamada identificação. Os membros dessa comunidade têm problemas muito parecidos. Isolamento social, ansiedade, baixa autoestima, sentimento de rejeição, fracasso social e muitas vezes falta de perspectiva profissional. É gente que entende que não tem nada a perder, porque eles acham que não tem nada, que a vida já tratou de negar o que eles achavam que eles tinham direito. O que resta, então? A busca por notoriedade. Voltando ali àquele caso da Nova Zelândia que eu mencionei, foram 51 pessoas mortas e uma das
Primeiras coisas que a então primeira-ministra Jacinta Ardern fez foi pedir que a imprensa, as pessoas não compartilhassem os vídeos e o manifesto que o atirador pretendia, claro, divulgar, porque é exatamente o que essa gente quer: publicidade, virar herói entre os seus. É essa responsabilidade que a gente tem que ter como cidadão agora, não fazer parte desse circo de horror que essas pessoas tentam armar. A gente, como sociedade, pelo menos eu tenho essa sensação, está muito atrasado, muito desconectado ao que está acontecendo. Os governos parecem perdidos, as autoridades não fazem ideia de como lidar com o problema. O anúncio que veio logo após o ataque em Blumenau foi de dinheiro para aumentar as rondas policiais nas escolas. Olha, enxugar gelo me parece mais eficaz. O mais importante é ter um programa que realmente vasculhe as entranhas da internet e desmembre esses grupos organizados que estimulam esse tipo de violência. O governo disse também naquele anúncio que vai ter mais 50 policiais dedicados a isso, uma medida para ampliar um grupo que já existia. Mas se esse grupo já existia, por que esses ataques não foram evitados? Me desculpem muito o meu pessimismo, mas como eu disse, enxugar gelo me parece mais eficiente do que essas medidas que foram anunciadas. A gente precisa de verdade levar esse assunto a sério. Do mesmo jeito que eu percebi, enfim, um país todo consternado ontem pelo que tinha acontecido em Blumenau, e acho de verdade que as pessoas ficaram muito abaladas, eu também percebi que hoje a gente já entra num clima de vida que segue. Não pode ser assim, porque essas coisas vão continuar acontecendo. A gente tem que fazer um esforço como sociedade, cobrar dos governos, apoiar as escolas, apoiar os pais, trazer esse assunto. Eu acho que é uma responsabilidade enorme da imprensa não deixar que esses assuntos caiam no esquecimento, porque eles não vão parar de acontecer porque a gente simplesmente para de falar. Então a gente precisa se organizar, porque não é só para enxergar uma luz no fim do túnel, gente. A gente tem que jogar uma luz na escuridão onde esses jovens estão vivendo. Eu fico por aqui, volto na semana que vem. Um beijo para vocês e até!